Abramos a palavra do Senhor no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 19. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 19. Nós iremos ouvir acerca do nascimento e dedicação de Samuel, e o título da mensagem dessa noite é A Mãe que Agrada a Deus. Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, a partir do verso 19. A Mãe que Agrada a Deus. Assim nos diz aquela que é infalível, inerrante e autoritativa Palavra de Deus. Eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Elcana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor e para lá ficar para sempre. Elcana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa, amamentou o filho, até que o desmamou. Depois de ter desmamado, ela o levou consigo, com um novilho de 3 anos, e uma medida de farinha, e um odre de vinho, e a apresentou à casa do Senhor em Siló. O menino era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana disse: ah, meu senhor, tão certo como você vive, eu sou aquela mulher que estive aqui ao seu lado, orando ao Senhor. Era por este menino que eu orava, e o Senhor Deus me concedeu o pedido que eu fiz. Por isso, também o entrego ao Senhor. Por todos os dias que viver, será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram o Senhor. Amém. Oremos, meus irmãos, mais uma vez pedindo a iluminação do nosso bom Deus. Oremos. Bendito Deus e amado Pai, é maravilhoso poder estar na presença do Senhor e ouvir a voz do Senhor. Mas nós necessitamos do auxílio do Teu Santo Espírito, porque sem Ti realmente nada nós podemos fazer, nem sequer entender as Tuas palavras. Por isso nós Te rogamos, para que o Senhor nos dê um entendimento claro acerca da vontade do Senhor. Que o Senhor instrua o nosso coração com a Tua palavra, nos molde a imagem de Cristo Jesus, o nosso Salvador. Nós rogamos, ó Deus, porque nós não temos força em nós mesmos e dependemos inteiramente do Senhor. É em nome de Cristo, o nosso Salvador, que nós oramos, pedindo a iluminação do Senhor para essa hora. Amém. A mãe que agrada a Deus. Esse é o tema, o título da mensagem dessa noite. Hoje, Domingo das Mães, depois daquele almoço em família, muito tradicional, nós vamos refletir sobre esse tema que é importante e faz parte do nosso convívio. Aqueles que têm o prazer de ter um momento de comunhão com seus familiares podem desfrutar disso. E hoje nós vamos observar como que é uma mãe que verdadeiramente agrada a Deus. Hoje nós vamos ver uma história já bastante conhecida aqui dos irmãos, que é de Ana, Elcana, Penina e também de Samuel. E a aplicação direta será diretamente para as mães, mas todos aqueles que confiam no Senhor podem serem instruídos também aqui com a palavra do Senhor. Não é porque é o Dia das Mães que a mensagem vai ser direcionada só para as mães. Não,
O objetivo primeiro, o alvo primeiro serão as mães, mas todos os crentes podem se beneficiar da mensagem e da palavra do Senhor, que será agora ministrada. Hoje, cada vez mais, o papel e a função das mães tem sido desprezado. Aquilo que é, por natureza, um desejo comum entre as mulheres, hoje é entendido como algo ruim e não desejável, até mesmo por mulheres cristãs. Se você quiser provocar uma discussão lá no grupo do WhatsApp, é só você perguntar se é pecado não querer ter filhos. Faz essa pergunta que você vai ver a confusão já pronta. Né? Será que é pecado não desejar ter filhos? Ou desejar não ter filhos? Essa é uma pergunta que geralmente gera muita polêmica, até mesmo entre os círculos cristãos. E, meus irmãos, a Escritura ela é bastante clara acerca de filhos. Primeiro, a Escritura nos mostra que ter filhos faz parte do mandamento da criação do Senhor. Quando Deus criou homem e mulher e os uniu no matrimônio, também constituiu que eles povoassem a terra, que eles se multiplicassem. Então, a primeira coisa que nós precisamos entender é que filhos faz parte da ordem do Senhor no momento da sua criação. Depois disso, com a lei mosaica e todo o Antigo Testamento, nós vamos ver que filhos fazem parte do contexto da aliança de Deus, faz parte da promessa de Deus, que Ele seria o nosso Deus e também o Deus dos nossos filhos. A promessa de Deus é que você vai multiplicar e a sua descendência vai ser muito grande. Então, a geração de filhos, ter filhos, através da perspectiva bíblica, é uma bênção de Deus. E a Escritura deixa isso muito claro para a gente. No livro dos Salmos nos diz que bem-aventurado é o homem que enche a sua aljava, a sua bolsa de filhos. Então, filhos são vistos aqui numa perspectiva bíblica como uma bênção do Senhor. Normalmente, as pessoas que não desejam ter filhos nutrem alguns tipos de pecados, como o fundamental deles sendo o egoísmo. Filhos, eles demandam tempo, eles demandam sacrifício, eles demandam esforço financeiro e também muda toda a nossa perspectiva, a nossa relação com a vida. Nós devemos entender, meus irmãos, que existe uma diferença muito grande em não desejar ter filhos e em não poder ter filhos. Existem muitas mulheres, existem muitas famílias que desejam muito ter filhos, mas não podem por uma questão natural, em que se encontram diante de enfermidades que não podem gerar. Então, nós precisamos entender sobre esse dilema, se é pecado ou não desejar ter filhos. O não desejar ter filhos normalmente está associado ao egoísmo, ao amor ao dinheiro e ao amor ao próprio corpo. Muitas mulheres não desejam ter filhos porque o seu corpo vai mudar drasticamente. Fala, Deus me livre de ter filho, vai ficar tudo pelancuda, tudo caindo, né? Vê isso como algo ruim. Às vezes é até mesmo o próprio marido que desestimula a mulher porque ele sabe que o corpo dela vai mudar. Então, esse tema, ele é muito presente para nós e nós precisamos tratar deles biblicamente. Como já mencionei, existem inúmeros casos de casais que desejam ter filhos e não conseguem e nem por isso estão em pecado. Existem famílias que lutam com esse problema e precisam serem amadas e orientadas biblicamente por todos os cristãos. Nós estamos diante aqui de um contexto, meus irmãos, de uma família da aliança. Nós ouvimos a palavra do Senhor quando Ana e Elcana coabitaram e receberam como resposta de oração a Samuel como um presente de Deus. E quem é Ana? Quem é essa mulher? Essa mulher está localizada aqui no Antigo Testamento, no período dos Juízes. Se os irmãos lerem o livro de Juízes, os irmãos vão observar uma frase muito comum no livro de Juízes, que é que cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos.
Ela estava vivendo dentro do contexto de aliança, mas o povo da aliança estava desviado dos caminhos do Senhor. Aqui ainda não havia templo, mas havia o tabernáculo, local de adoração. Então Ana vivia dentro dessa comunidade de Israel, dentro do povo da aliança, mas esse povo estava desviado. Esse povo estava fazendo continuamente o que era mal diante dos olhos do Senhor. E Ana vivia isso, sofria isso na própria pele. Porque se você observar no capítulo 1 de Samuel, ele já inicia dizendo a história de um homem que é Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Isuf, eframita. Eucana tinha 2 mulheres. Uma se chamava Ana e a outra se chamava Penina. Veja o contexto da família dessa mulher. Ela tem um esposo, esse esposo tem uma outra mulher, e essa mulher atormenta ela porque ela não tem filhos, enquanto Penina tinha filhos. Ana se vê numa situação de amargurada, triste. Então, na ocasião em que a família vai adorar o Deus de Israel, ela ora ao Senhor junto ao tabernáculo. E ela faz um voto diante do Senhor, dizendo que se Deus a abençoasse com um filho, ela iria consagrar este filho ao Senhor. Iria entregar este filho para ser um sacerdote na casa do Senhor. Então veja, meus irmãos, que o contexto que Ana estava vivendo era um contexto muito difícil, um contexto de desvio da vontade do Senhor. A sua família era uma família completamente desestruturada. O seu marido tinha uma outra esposa, tinha filhos com outra mulher, então ela estava dentro de uma família complicadíssima. Não era um ambiente confortável para ela, mas mesmo assim ela buscou fazer a vontade do Senhor e foi atendida. E é o que nós vamos observar no primeiro ponto da mensagem dessa noite, que a mãe que agrada a Deus é uma mulher convertida, de fato, que ela serve verdadeiramente ao Senhor. No verso de número 19 nos diz assim: eles se levantaram de madrugada e adoraram diante do Senhor. Depois voltaram para casa em Ramá. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Quais foram as atitudes aqui de Ana? Primeiro, que de madrugada levantaram para adorar ao Senhor. A mãe que agrada a Deus, ela tem um compromisso primeiro com Deus. Se os irmãos observarem, o contexto imediato aqui está logo após ela ter orado e sentido-se aliviada depois de um momento de comunhão com o Senhor. Pelo menos uma vez por ano, todo israelita deveria ir oferecer sacrifícios a Deus. Então eles estão aqui próximo ao tabernáculo para oferecer sacrifícios. Então chega o momento de ir embora. Então eles levantam logo bem cedinho para cultuar a Deus. Então ela buscou um relacionamento correto com Deus, um compromisso com Deus, se levantando de madrugada para isso. E aqui nós vemos a importância de ter um compromisso real com o Senhor, logo pela manhã, começando o dia com a pessoa mais importante de todas, que é o Senhor. Essa mulher tinha inúmeros problemas na sua casa. Tinha uma rival que a afrontava. Tinha problemas com o marido. Ela não conseguia gerar filhos. Essa mulher tinha motivos para estar angustiada. E o que ela faz? Ela busca o refúgio no Senhor, porque o seu coração busca fazer a vontade de Deus. O primeiro passo, então, meus irmãos, para uma mãe que agrada a Deus, é que é uma mãe convertida de fato. Ela adora a Deus independente das circunstâncias. Ela busca fazer a vontade do Senhor. E nós podemos observar que o compromisso dela não é somente com o Senhor. É com o Senhor em primeiro lugar. Mas depois o que ela faz? Ela busca também um relacionamento correto com seu esposo. Veja que
Eles voltaram para casa. Elcana teve relações com Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O compromisso também com o seu marido. Veja que essa mulher que adora a Deus serve também ao seu marido de forma profunda e íntima. A relação correta dela com Deus a capacita a servir também na sua casa, em especial ao seu marido. E enquanto ela está cumprindo com os seus deveres de mãe e de esposa, de mulher e de esposa, Deus se lembra dela e a favorece, enquanto ela estava realizando estes deveres. E nós vemos que o Senhor se lembrou dela no final do verso 19. No verso 20 nos diz: Ana ficou grávida e, passando o devido tempo, teve um filho, a quem deu o nome de Samuel, pois dizia: do Senhor o pedi. Deus graciosamente e soberanamente abençoou Ana com um filho. O Senhor se lembrou dela, diz a palavra de Deus. Será que Deus esquece dos seus filhos? Nós já vimos que de maneira nenhuma Deus pode se esquecer de nós. Mas o que quer dizer então que Deus se lembrou dela? Quer dizer que Deus agiu em favor do pedido dela, que Deus foi gracioso e benevolente para com ela. A Bíblia diz que Deus se lembrou, e isso quer dizer que Deus atendeu, Deus a favoreceu, Deus agiu com graça e misericórdia. Ao receber a bênção, Ana dá testemunho da glória de Deus, colocando o nome no menino de Samuel. Veja, meus irmãos, que ter filhos aqui é demonstrado para nós como uma dádiva e um presente de Deus. Um presente que não é um mérito próprio de Ana. Antes de ser mãe, os filhos, eles são de Deus. A maternidade não é assim simplesmente algo natural, mas é uma dádiva e um presente de Deus. Todas as mães deveriam ter essa consciência de que ninguém merece ser mãe. Mãe é um presente de Deus. Ser mãe é uma dádiva que Deus concede às mulheres. Sabe por quê, meus irmãos? Porque no jardim, no Éden, nós em Adão, nós pecamos, e a consequência do pecado é a morte. O que toda mulher, todo homem, todos merecem é a morte. Então, quando Deus abençoa com uma vida, isso é obra da graça e da misericórdia dele. Por isso que Ana, entendendo isso, ela dá o nome ao menino de Samuel, porque dizia: do Senhor o pedi. O Senhor é o Deus que atende às orações. O Senhor é o Deus que se atenta para a aflição do seu povo. O Senhor é o Deus que nos abençoa respondendo às nossas orações. A maior bênção que uma mulher ou um homem ou uma criança pode ter é ter o Senhor como seu Deus. Mas, além da nossa salvação, o Senhor também nos cerca de bênçãos na vida. E os filhos são realmente presente que o Senhor concede às famílias. Saiba que Deus pode atender a sua oração, assim como atendeu a oração de Ana. Então nós vemos, meus irmãos, de uma forma muito clara, dentro desse contexto, que filhos não são maldição, mas são bênção de Deus e resposta de oração. Filhos não são fonte de pobreza nem esgotamento. É até engraçado da gente observar. Quando uma mulher fica grávida, principalmente se for o primeiro filho, você tem toda aquela alegria, aquela euforia que está grávida e tudo mais. Aí vai fazer o ultrassom, aí descobre que tem gêmeos. Aí o pai já coloca a mão na cabeça, fala: meu Deus do céu, você já viu o preço do leite, você já viu a fralda, e aquilo já começa a angustiar o coração. Por quê? É bênção, mas não é tão bênção assim, vamos um pouco devagar. Porque a gente tem limitações. Então a gente tem facilidade de olhar a maternidade, de olhar o ter filhos como algo que não é bom.
que vai nos custar dinheiro, que vai nos custar tempo, que vai nos exigir esforços. Mas nós devemos entender que filhos, numa perspectiva bíblica, são bênção do Senhor. Filhos são aqui entendidos como desde a sua concepção. Nos diz a palavra do Senhor que Elcana teve relações com Ana e o Senhor se lembrou dela. Então, quando é que Ana foi abençoada pelo Senhor? Quando é que foi que Ana foi agraciada pelo Senhor? Foi somente depois que Samuel nasceu? O que a Bíblia diz? Que o Senhor se lembrou dela quando ela teve relações com seu esposo, ou seja, ela é mãe desde quando ela concebeu essa criança no seu ventre. Desde a concepção, ali já é entendido que é mãe, que é pai. Não é só depois que nasce, mas é desde quando está na barriga. Ali já é mãe e também já é pai. E isso é importante para nós entendermos, porque existe uma tendência a tratar a criança dentro da barriga como se fosse um feto muito separado da vida e da realidade. Como se fosse algo desprezível. E não é. É uma vida, é um ser que está sendo gerado e nutrido ali, que está sendo uma dádiva que Deus está concedendo a essa família. Então, todas aquelas que geram filhos são verdadeiras mães por natureza, porque é assim que Deus constituiu. Talvez você questione, mas pastor, será que filhos são bênção a si mesmo? Eu dou graças a Deus porque eu só tenho 2 ou 3. Meus amados, a Bíblia diz que filhos são bênçãos independente das circunstâncias e ocasiões. Olha a situação de Ana. Não era nada favorável a situação dela. Olhe para as mulheres de Israel no contexto de escravidão quando estavam no Egito. Estava sob jugo de escravidão e mesmo assim tinham filhos. Talvez você pergunte, mas pastor, e se o filho vier com algum tipo de deficiência? E os filhos especiais, eles também são bênção? Claro que são. Também são vidas geradas pelo Senhor. Os irmãos se lembrarem de Mefibosete, o filho de Jonatas, amigo de Davi. Ele nasceu com uma certa deficiência nos pés. O seu servo, o seu escravo, trapaceou ele, enganou ele, tomou todas as terras dele. E o que ele fez? Não cobrou ao rei aquilo que era direito dele. Ele perdoou o seu ofensor. Meus irmãos, filhos são bênção. Em especial as mães que têm essa relação tão íntima com seus filhos. Muitas pessoas se esquecem do Senhor depois de serem abençoadas, mas a mãe que agrada a Deus não age dessa forma. Nós vemos que ela tem compromisso com o Senhor, compromisso com seu esposo, é favorecida pelo Senhor e ela não se esquece da sua promessa ao Senhor. A mãe que agrada a Deus faz o que é melhor. No verso 21 ao verso 23 nos diz: Eucana, seu marido, foi com toda a sua casa para oferecer ao Senhor o sacrifício anual e para cumprir o seu voto, como era costume do israelita. Ana, porém, não foi. Ela disse ao seu marido: quando o menino for desmamado, eu o levarei para ser apresentado ao Senhor, para lá ficar para sempre. Eucana, seu marido, respondeu: faça o que achar melhor. Fique aqui até desmamá-lo, e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Assim, Ana ficou em casa e amamentou o filho até que o desmamou. A mãe que agrada a Deus faz aquilo que é melhor. O melhor é não se esquecer dos seus votos para com o Senhor. A mãe que se esquece de Deus também, a mãe que não se esquece de Deus também não se esquece do seu filho. Algumas pessoas utilizam esse texto para dizer que a mãe que está amamentando não tem o dever ou a obrigação de ir ao culto, a oferecer sacrifício, a adorar ao Senhor, porque Ana ficou por volta aqui de 3 anos até desmamar o seu filho.
Mas o ponto central, a ênfase que o autor quer dar para nós é que o compromisso de Ana com o voto que ela fez diante do Senhor. Que ela entendia que o filho que estava sendo gerado no seu ventre seria alguém que ela iria oferecer ao Senhor no tabernáculo. E assim como os animais para sacrifício passavam um tempo com a sua mãe, assim também o seu filho tinha que passar um tempo com ela até ser desmamado, para assim ser ofertado e ficar na casa do Senhor para sempre. Porque esse era o voto que ela tinha feito diante do Senhor. Ana não seguiu viagem com o seu marido devido à criança ainda estar amamentando. E é muito belo, meus irmãos, ver como a Escritura trata a amamentação aqui em casa, junto com a mãe e o filho. O desmame se dava por volta de 2 a 3 anos de vida. E é nesse tempo que ela ficou com a criança. E ela disse ao seu marido que não iria oferecer sacrifícios, porque ela iria ficar com o menino. A pergunta que nós fazemos é: Eucana tinha poder ou direito para desvalidar o voto de Ana? Será que Eucana poderia dizer: mulher, você é louca? Entregar nosso filho para o sacerdote Eli? Ele falou que você estava bêbada esses dias mesmo? Como é que você vai entregar seu filho para ele? Não, você não vai fazer isso não. Será que ele tinha poder e autoridade para fazer isso? A Escritura nos diz que sim, em Números capítulo 30. Todo voto e juramento de obrigação que ela tiver feito, que afligir a sua alma, seu marido pode confirmá-lo ou pode anulá-lo. Ou seja, Eucana podia dizer para ela, assim: olha, esse voto que você fez é um voto de tolo e a gente não vai observar isso. Mas o que Eucana faz? Ele diz o seguinte: faça o que achar melhor, fique aqui até desmamá-lo e que o Senhor confirme a promessa que você fez. Eucana apoia a determinação de Ana em consagrar o seu filho ao Senhor. Aqui nós vemos, meus irmãos, que os homens, os maridos, devem nutrir e apoiar suas esposas naquilo que glorifica ao Senhor. O que as mães e pais pensam ser o melhor para os seus filhos hoje? Eucana diz: faça o que é melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor o abençoa. Mas o que é fazer o melhor para os filhos? Diante do texto bíblico, nós vemos que fazer o melhor para os filhos é consagrá-los a Deus, é instruí-los no caminho do Senhor, é transmitir a fé que nos foi dada de uma vez por todas. Isso é fazer o melhor para os filhos. Mas muitas vezes os pais têm dificuldade de entender isso. O que é dar o que é melhor, fazer o que é melhor para os filhos hoje? Muitos pensam que é dar uma boa educação. Paga a mensalidade muitas vezes alta da escola para poder instruir os seus filhos. A educação é algo bom e importante, sim, mas não é o que é mais importante. Outros se esforçam, se dedicam para que o filho tenha uma carreira profissional, para que ele seja alguém na vida. Outros empenham toda a força para que o filho esteja sempre numa posição confortável e que ele nunca venha padecer sofrimento. Você quer ver uma mãe sofrer, ela vê o filho dela sofrendo. Então ela faz de tudo para o filho dela não sofrer. Isso é muito comum. Só que a Bíblia diz que o fazer o melhor para os filhos é consagrá-los ao Senhor. E muitas vezes irão passar por sofrimento, sim. Deus o Pai, Deus o Filho, nós vemos a obediência do Filho com o Pai, o quanto que o Filho padeceu. Ele aprendeu a obediência através dos sofrimentos. E muitas mães e muitos pais querem evitar sofrimento a todo custo aos seus filhos. Mas, meus irmãos, fazer o melhor para os filhos é dedicá-los e consagrá-los ao Senhor. É orar com eles, é instruí-los acerca da palavra, é aplicar o Evangelho ao seu coração, porque é isso que eles mais necessitam. Eles necessitam sim terem boa educação, eles necessitam serem abrigados do frio, mas existe uma necessidade mais fundamental,
que é a transmissão da nossa fé para os nossos filhos. A mãe que agrada a Deus prepara o filho não para ela, mas sim para Deus. Ela não é egoísta, mas é zelosa e generosa em dar o que é melhor para o Senhor. Matthew Henry, o puritano, nos diz: aquele que sinceramente dedicaram seus filhos a Deus, podem com confiança orar por eles, para que Deus estabeleça a palavra selada a eles. A maior missão dos pais não é deixar fortuna aos filhos, evitar todo tipo de sofrimento ou proporcionar carreiras brilhantes, mas sim dedicarem seus filhos ao Senhor, independente de qualquer coisa ou situação. Os filhos são sempre alunos e discípulos dos pais, em especial da mãe, principalmente na infância, por passar a maior parte do tempo e da vida do lado da mãe. A mãe tem um papel fundamental na instrução bíblica dos filhos, porque os filhos passam a maior parte do tempo ao lado dela, aprendendo com ela. Uma mãe que teme a Deus coloca impressões que não se apagam no coração dos seus filhos. Eu gosto muito de ouvir o testemunho de Agostinho de Hipona, que ele fala acerca da sua mãe, Mônica, e ele disse que o batismo dele se iniciou através das lágrimas que a mãe dele chorava por ele, mostrando assim o quanto que uma mãe pode impactar a vida de um filho, como que a fé da mãe pode ser transmitida também aos seus filhos. Os filhos não devem serem criados para viverem eternamente em casa, nem serem criados para o mundo. Porque muitas mães criam os filhos para que eles nunca saiam debaixo das asas dela. E não deve ser feito assim. Ana aqui é um exemplo claro para nós. Os filhos também não devem serem criados para o mundo. Nós não criamos filhos para o mundo como se eles não fossem feitos para o mundo, mas nós criamos filhos para o Senhor, para que eles venham amar o Senhor de todo o seu coração. Esse deve ser o nosso objetivo, como pais, como conselheiros daqueles que estão sobre os nossos cuidados. A mãe que teme ao Senhor faz o que é melhor e vive pela fé. É o que está a partir do verso de número 24. Depois de ter desmamado, ela o levou consigo com um novilho de 3 anos e uma medida de farinha e um odre de vinho, e o apresentou à casa do Senhor. Em Siló, o menino ainda era muito pequeno. Depois de terem sacrificado o novilho, levaram o menino a Eli. Então nós vemos aqui que Ana e Elcana, agora que o menino está desmamado, eles o levam para ser dedicado inteiramente ao Senhor e servir ali no tabernáculo. Era muito comum no Oriente, naquele período, quando a criança fosse desmamada, fosse feita uma festa, porque isso era visto como um momento de transição importante na vida da criança. E agora eles vão levar a criança ao tabernáculo e com isso fazem também a oferta. Essa oferta é uma oferta de consagração e também gratidão. Tanto Ana como Elcana estavam felizes por poderem oferecer o seu filho ao Senhor. Ana entendia que ela era devedora e que a oferta dela não fazia de Deus devedor a ela. Ela está entregando aqui ao Senhor aquilo que ela almejava muito, aquilo que ela tinha de melhor. E ela não esperava que o Senhor a retribuísse porque ela estava fazendo isso. Ela entendia como que ela estivesse em dívida com Deus. E ela estava entregando, ofertando aquilo que ela tinha recebido de mais importante naquele momento. Nos diz o texto que eles levaram o menino até Eli. Eles foram fiéis aos votos que realizaram. E aqui é interessante, meus irmãos, porque ela está dedicando o seu filho ao Senhor, mas ela entrega nas mãos de Eli. Se você for olhar quem foram os filhos de Eli, dificilmente você queria entregar seus filhos nas mãos dele.
porque os filhos deles não andaram no caminho do Senhor. Então veja que a confiança dela está primeiramente em quem? Em Deus. Que apesar das limitações de Eli, este menino vai ser educado e conduzido na casa do Senhor. Veja que nesse contexto ninguém é pequeno o bastante que não possa ser consagrado e levado ao Senhor. A Escritura leva isso tão a sério que os filhos dos crentes devem receber o sinal da aliança. E desde a pequena idade, a tenra infância, são consagrados ao Senhor. Muitos ignoram isso e veem como algo irrelevante. Alguns pensam que quem deve tomar a decisão são os filhos quando crescer. E quando se dão conta, já é tarde demais. Todavia, a mãe que agrada a Deus cumpre com seus votos até o fim. Ela é abençoada e abençoa o seu filho também com a fé que recebeu. Nós já tivemos experiências de pessoas que educaram seus filhos como entendiam ser o melhor e achavam que a decisão de ir para a igreja, ir para o culto, servir ao Senhor, estudar a palavra do Senhor, era uma decisão que cabia tão somente ao filho. E muitas vezes, na maioria dos casos, quando o filho já está grande, ele não se atenta para essas coisas, porque não foi instruído desde pequeno a servir ao Senhor. Meus irmãos, nós como famílias e povo do Senhor, nós temos votos e compromissos muito sérios que assumimos com Deus. E devemos buscar sermos fiéis até o fim. E nós vemos que a confiança de Ana aqui no Senhor deixa isso muito claro para nós. E ela confronta um pensamento muito comum que nós encontramos nos nossos dias. Com certeza você ouviu ou já disse a seguinte frase: ninguém sabe cuidar de um filho como uma mãe. Provavelmente você já ouviu isso, provavelmente você também já até disse isso, mas o problema dessa frase é que ela não está fundamentada nas Escrituras. Ninguém sabe cuidar dos filhos como o Senhor. Porque as mães, por mais zelosas que são, por mais dedicação que empenham, elas também são pecadoras e carecem da graça de Deus. Ana deixa isso muito claro para nós quando ela entrega o seu filho para Eli. Porque Eli já não tinha condições, olhando diante das circunstâncias, de conduzir essa criança de uma forma como a mãe. Porque ninguém vai cuidar como a mãe. Mas ela confia no Senhor, que o Senhor vai cuidar do seu filho, apesar de quem esteja o direcionando. Você acredita, por exemplo, que as professoras da escola sabem cuidar do seu filho como você? Você acredita que os médicos que receitam medicamentos para o seu filho têm o mesmo cuidado e zelo pela criança como você? Você com certeza acredita que não. Você acredita que a professora da escola, o médico que receita medicamento para o seu filho, ele está fazendo aquilo que é de acordo com a profissão dele, aquilo que ele se preparou para fazer isso, que mesmo com as limitações dele, ele pode oferecer algo de bom para o seu filho. O interessante é que a gente não aplica esse mesmo princípio quando nós tratamos de coisas espirituais. Somente Deus, meus irmãos, podem cuidar das crianças e dos filhos, independente da sua idade. Porque Deus é quem controla e governa todas as coisas. No verso de número 28, nós vemos que eles adoraram ao Senhor. Por isso também o entrego ao Senhor por todos os dias enquanto viver. Será dedicado ao Senhor. E ali eles adoraram ao Senhor. Nesse contexto, nós não vemos o lamento dos pais,
nem a reclamação de Eli. Os pais poderiam lamentar: poxa, a gente esperou tanto tempo por essa criança, mas nós não vemos isso no texto. E nós também não vemos Eli reclamando de agora ter a responsabilidade de cuidar de uma criança. Pelo contrário, nós vemos todos eles adorando ao Senhor. Pois uma criança, um filho que é dedicado ao Senhor, é verdadeiramente motivo de louvor para todo mundo. Saiba que seus filhos abençoam não somente você e sua família, mas todo mundo. Matthew Henry ainda diz: crianças pequenas deveriam aprender a adorar a Deus cedo. Os pais deveriam instruí-las a adorá-lo da melhor forma possível. E graciosamente, Deus as aceitará e as ensinará a adorá-lo de forma muito mais profunda. Nós vemos, meus irmãos, quando uma pessoa ela é dedicada ao Senhor, consagrada, ensinada desde pequeno nos caminhos do Senhor, ela é uma bênção não só para a sua família, mas para toda a sociedade em que ela está inserida. Ela é uma bênção na igreja, ela é uma bênção no trabalho, porque ela está sendo instruída nos caminhos do Senhor. Então, com a vida de Ana, nós podemos observar uma mãe que realmente agrada a Deus. É uma mãe que é convertida, é uma mãe que é dedicada, é uma mãe que consagra tudo ao Senhor. Ela vive inteiramente pela fé em Deus. E agora nós passamos a fazer algumas considerações finais. Primeiro é que Deus pode resolver todos os problemas das mães e das mulheres. Isso fica muito claro para nós aqui no texto, que Deus pode solucionar os nossos problemas, em especial das mães e das mulheres que sofrem. Deus pode atender oração. Isso está escancarado aqui para a gente. E nós não podemos ser incrédulos por achar que Deus não pode nos responder. Segunda consideração final que nós observamos é que a mãe que agrada a Deus, ela vive pela fé em Deus, independente das circunstâncias. Mesmo que as circunstâncias sejam desfavoráveis, ela continua confiando no Senhor. Mas esse texto, meus irmãos, tem algo muito mais profundo a nos ensinar. Esse texto nos fala de uma pessoa que ainda está por vir e que este pequeno menino Samuel aponta para um Salvador muito maior. Este pequeno menino Samuel nos aponta para a obra milagrosa de Cristo na cruz do Calvário por nós. Este menino que nasceu de forma milagrosa, assim foi também com o nosso Salvador. Em uma família improvável, veio a ser um grande sacerdote, profeta e juiz no meio do seu povo. Samuel foi uma sombra daquele que veio para nos salvar. Assim como Samuel foi um grande homem de Deus, assim como Samuel foi um grande profeta do Senhor, assim como Samuel foi um sacerdote, ele estava ali prefigurando, preparando o caminho para o nosso Redentor, que também nasceu de forma miraculosa, que também foi um grande servo do Senhor, o verdadeiro servo do Senhor, ele que foi o juiz e o rei de todo o seu povo. Essa história, meus irmãos, é um pequeno retrato da grande história de Deus, que também se lembrou de nós e nos deu o seu Filho amado. A história, se você observar, ela começa com a adoração e ela também termina, ela conclui com a adoração. Porque este é o objetivo último da nossa vida, adorar ao Senhor, o nosso Deus. E a história de Ana é um pequeno retrato da grande história de que Deus faz no mundo todo. E assim também é na nossa família, um pequeno retrato daquilo que Deus vem fazendo ao longo de toda a história. Salvando, redimindo e atendendo à oração dos seus filhos. Por isso, nessa noite nós somos exortados a continuar confiando no Senhor, a continuar buscando o Senhor em oração e esperando da sua providência a resposta que nós necessitamos. Aqui há uma palavra tanto para a mãe, como para o pai, como para o filho, como para toda a família da aliança. Amém.